Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus realiza as obras de Deus. Quem realiza obras da carne tem o espírito do mundo. Igreja é igreja, mundo é mundo. Respeitemos a casa de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que realizam as boas obras de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que cuida de nós e que zela pela nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te fortaleça na vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o primeiro amor não se esquece. Esse dito popular, que não é uma frase bíblica, traduz uma verdade muito profunda. O ímpio pronuncia essas palavras de forma poética, em tom de fantasia, para falar daquilo que ele conhece, a carne e o mundo. E quando falam de amor, se referem sempre ao amor eros, que também é o tipo de amor que eles conhecem. Mas isso se constitui uma realidade também para o meio espiritual, para o mundo dos filhos de Deus. Muitos irmãos se desviam de Jesus e fingem que se esqueceram do Senhor, do primeiro amor que sentiram por Ele e do amor que dele receberam. Mas no fundo, eles se lembram muito bem do Deus que diz que se afasta e amaldiçoa os que se afastam dele. E se efetivamente eles se esqueceram, o próprio Deus os lembra
buscando o seu arrependimento, como veremos no trecho do livro de Apocalipse que apresentaremos a seguir. O que ocorre é que esses irmãos não têm forças para voltar, porque foram laçados pelo maligno, que lhes encobriu a visão da verdade, e estão dominados pelo inimigo como em um mata-leão, sem coragem para reagir e sem Deus para os libertar. E para não revelar a sua fraqueza espiritual, eles preferem simular esse pretenso esquecimento. É impossível que uma pessoa não se lembre do evento mais importante da sua vida, do momento em que descobrimos um novo mundo que jazia bem diante dos nossos olhos e nós não conseguíamos ver. Não é possível se esquecer da paz que sentimos naquele momento em que nos convertemos e, sendo batizados pelo Senhor, passamos a hospedar em nossos corpos o Espírito Santo de Deus. E nos demos conta do tempo que perdemos servindo ao mundo, ao inimigo e às nossas próprias concupiscências. E não nos ocupávamos em conhecer aquele que nos criou e descobrir por que razão nos criou. Mas o que será que destrói nas pessoas esse sentimento tão nobre e puro pelo Senhor? O primeiro amor. 3 são os principais fatores de afastamento das pessoas de Deus: o mundo, a carne e o maligno. Se uma pessoa se converte, mas não procura se fortalecer espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde ela será apanhada em alguma armadilha preparada pelo mal. Porque tanto o mundo como a carne e o maligno irão falar mais alto. Precisamos estreitar cada dia mais o nosso relacionamento com o Senhor, orando a Ele por tudo nas nossas vidas. Só Jesus é capaz de preencher aquele vazio que antes existia dentro de nós. E se o deixamos, Ele nos deixa. E o vazio retorna e passa a ser morada de demônios. O início da vida cristã descortina diante dos nossos olhos um mundo incrível, uma realidade que as pessoas do mundo não conseguem vislumbrar. Nós nos maravilhamos com as revelações que se seguem, descobrindo o amor ágape, que é o amor de Deus, e procuramos nos integrar cada vez mais a esse novo universo, a esse estilo de vida repleto de amor e de paz. O fato de ser realmente tudo novo cria em nós a sensação de que a igreja é perfeita, o que é um engano. Eu confesso que quando me converti, eu pensava que todos sabiam tudo
E eu não sabia nada, como efetivamente eu não sabia. Mas eu pensava que as pessoas eram todas perfeitas e que eu era o único errado naquela congregação, que eu era o único que pecava dentre todos aqueles irmãos. E eu os admirava e queria ser como eles. Mas com o tempo e com o conhecimento adquirido, novas cortinas vão se abrindo e nós começamos a descobrir a verdade de que ninguém é perfeito, nem mesmo a igreja do Senhor. E aí é quando surge o sentimento de decepção. Eu conheci várias pessoas que se desviaram do Senhor porque se decepcionaram com os irmãos, com o pastor, ou mesmo com a doutrina errada. Eles haviam criado uma expectativa exagerada e se frustraram com os erros das pessoas, alguns até mesmo mais graves do que os seus próprios erros. E isso só serve para revelar que aquelas pessoas eram pessoas fracas espiritualmente. Nós vamos aos templos para louvar e adorar ao Senhor, independentemente dos homens. É muito triste ter que dizer o que eu vou dizer, mas eu estou comprometido com a verdade e Deus me cobra a esse respeito. Todos sabemos que existe um mundo dos ímpios, os que não conhecem a Deus, e o mundo dos justos, que somos nós, os que cremos e servimos a Jesus. Mas isso não é tudo. Existe um outro mundo, um mundo de ímpios dentro da igreja de Deus. E quem não estiver muito firmado com Deus, determinado a buscar ao Senhor, quem não for realmente de Jesus, não consegue resistir. E influenciado ou desapontado, retorna para o mundo. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Efésios 4, 22. Que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Salmo 73, 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Seria possível haver infiltração do mal dentro da igreja?
dentro da casa do Senhor? Sim, é possível. E é justamente disso que estamos tratando nesta mensagem. Muitas pessoas, tanto irmãos quanto irmãs, estão dentro da congregação, mas com objetivos adversos, com sentimentos estranhos àquele de louvar ao Senhor, de conhecer a Deus e servir ao Senhor. Muitos irmãos estão na igreja, mas para servir à carne ou ao inimigo. São pessoas que não se converteram e algumas jamais irão se converter porque não são de Deus. E isso inclui pessoas nos assentos da congregação e em todos os níveis hierárquicos, até mesmo nas lideranças da igreja. E muitos irmãos se corrompem porque sucumbem aos seus apelos de que certas coisas são normais e aceitáveis dentro da casa de Deus. Porque os irmãos fracos ou novos na fé, sem o devido conhecimento de Deus, não se ocupam de buscar na palavra de Deus a realidade dos fatos. Eles simplesmente creem em vozes que não são de Deus. Dificilmente uma pessoa dentro da igreja erra sozinho. Ela sempre procura errar com alguém de dentro da congregação que lhe seja solidário. Mas ela emite sinais. Uma pessoa que fale palavrões, por exemplo, já demonstra que não tem o Espírito de Deus. Deus nunca falou palavrões. Mas ela vai tentar convencer a outros a falar também. E ao invés de abençoar aos irmãos, como é a ordem de Deus, amaldiçoar. Um antidizimista também consegue contagiar inúmeras pessoas dentro de uma congregação. Existem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que se aproveitam da proibição do Senhor de nos unirmos a pessoas que servem a deuses estranhos e entram para a congregação única e exclusivamente com o objetivo de conseguir namoro. Elas dizem que os crentes são mais sérios e mais confiáveis, o que é verdade. Mas são pessoas que não sabem distinguir entre causa e consequência. Quando servimos ao Senhor, o nosso Deus, que cuida de nós e conhece todas as nossas necessidades, e já disse que não é bom para o homem estar só, e é claro, para a mulher também, pela nossa fidelidade, Ele irá aproximar alguém de nós. Alguém que, como nós, esteja buscando a Deus. Então, essa aproximação será uma consequência da nossa busca a Deus. É diferente de entrarmos na congregação para buscar namoro ou casamento, para depois então, algum dia, quem sabe, nos interessarmos pelas coisas de Deus. Deus tem que estar sempre e em quaisquer circunstâncias em primeiro lugar nas nossas vidas. O adultério
é algo rigorosamente proibido pelo Senhor, assim como a fornicação. Deus criou a intimidade sexual para o prazer de um casal, um homem e uma mulher, comprometidos com os mandamentos de Deus, com a união e com a formação de uma família. Isaías 29, 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Malaquias 2, 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus capítulo 5, temos no versículo 27, Jesus, no conhecido Sermão da Montanha, lembrando ao povo um dos mandamentos deixados a nós por Deus, que proíbe aos filhos de Deus a prática do adultério. Ora, Deus não obriga ninguém a se casar de forma precipitada, a se apressar ou casar sob pressão. Deus não obriga. O casamento tem que ser uma decisão voluntária de ambas as partes e muito consciente de cada um. Quem não estiver seguro de que deseja continuar a sua vida com aquela pessoa, não se case. E quem não estiver seguro de que o seu parceiro ou parceira provém de Deus, olhe ao Senhor e espere pela resposta. A união entre um homem e uma mulher é uma decisão muito séria, que deve ser, a princípio, válida para toda a vida. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. No versículo 28, Jesus apresenta uma nova versão sobre o adultério, uma interpretação mais profunda desse ato tão condenado pelo Senhor que encara o casamento com toda a seriedade. Jesus diz que o homem que olhar para uma mulher com cobiça, em seu coração já cometeu adultério. É evidente, meus irmãos, que Jesus se refere tanto ao homem que olha para uma mulher, quanto à mulher que olha para o homem com interesses intimistas. E é óbvio que Jesus falava de pessoas casadas, de pessoas comprometidas. Uma pessoa solteira e livre não está proibida de se interessar
por uma pessoa do sexo oposto que esteja também desimpedida. Nunca podemos nos esquecer de que Deus trouxe Eva a Adão e que Deus fez Adão para Eva, quando ambos eram solteiros. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Deuteronômio 5, 18. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Nos versículos 29 a 30, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus nos orienta a nos livrarmos de tudo o que nos conduz ao pecado, esclarecendo que é melhor entrarmos no céu sem algum dos nossos membros do que termos o corpo inteiro lançado no inferno. É claro, meus irmãos, que essas palavras de Jesus não são uma orientação para sairmos mutilando os nossos corpos, não é isso? A intenção do Senhor é sim de que mutilemos os nossos pecados. Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mas será possível haver assédio dentro da Igreja de Deus? Sim. Existe assédio sexual, tanto da parte de homens sem fé, quanto da parte de mulheres sem fé. São pessoas que não aprenderam que precisam confiar e esperar no Senhor e vivem importunando os irmãos e as irmãs com frases como: Deus me falou que é você. Deus me revelou. E normalmente isso provém dos veteranos da igreja.
Notem que o fato de um homem livre e desimpedido se aproximar de uma mulher livre e desimpedida, procurando conhecê-la, é algo absolutamente normal e recomendável. Mas o assédio começa justamente com a insistência e a incomodação. Assédio sexual e estupro são pecados absolutamente condenáveis, tanto pela Bíblia quanto pela sociedade. E pela justiça penal são tratados como crimes passíveis de detenção, de prisão. Mas convenhamos, irmãos, qual a diferença entre uma congregação que abriga o assédio e o mundo? Muito pouca diferença. O que muda é que o mundo não fala o nome de Jesus. Mas essas pessoas falam de Jesus, mas não seguem os seus mandamentos. Eles procedem exatamente como fazem os demônios. Os demônios conhecem toda a Bíblia, mais do que eu e você. Mas não seguem, não obedecem. Paulo nos orienta, como já apresentamos em outra mensagem, a não levarmos os irmãos à justiça do mundo. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que aquele que assedia ou estupra não é um irmão, não é um filho de Deus, é um filho do diabo. É uma pessoa que já está condenada pelo Senhor, mas que deve também ser julgado e condenado pelos seus atos, pela justiça dos homens. As pessoas pensam que assédio é coisa de homem. Mas existem mulheres que também assediam. Eu já vivi essa experiência dentro da igreja. Ninguém vai aos cultos para ser importunado. Se a pessoa já demonstrou ou disse claramente que não quer, ela não quer. Não tem por que insistir. Quando alguém lhe disser que Deus falou ou que Deus revelou, diga simplesmente que a você Deus não falou nada. Nada a esse respeito. Paulo nos dá uma orientação clara e objetiva contra os praticantes desses pecados e crimes. Precisamos viver em espírito para não cedermos à tentação da carne. E também nos adverte de que os que vivem nas concupiscências da carne, realizando obras da carne, não herdarão o reino de Deus. 1 de Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se
opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E será possível que haja adultério e fornicação dentro da igreja de Jesus? Sim, infelizmente também existe, e muito. E isso tem afastado pessoas da igreja. As pessoas procuram a igreja para receber a paz e o amor de Deus, e não para serem assediadas com convites para pecar. Os adúlteros usam os mesmos argumentos, colocando a responsabilidade em Deus, e não respeitam mulheres comprometidas e nem mulheres casadas. E as mulheres não respeitam os homens casados e comprometidos. São ações premeditadas, porque, como uma serpente, eles espreitam e aguardam o momento para dar o bote. Eles esperam a ocasião em que a pessoa ou o parceiro se afastam para abordar a sua vítima. Eles não têm vergonha alguma do que fazem dentro da casa de Deus e tampouco têm temor da reação do irmão ou irmã. Eles não têm temor do pastor e muito menos temor de Deus. E o pior, meus irmãos, pasmem, existem pessoas que aceitam. Quando a pessoa não está muito fortalecida em Deus, fortalecida no Espírito, o diabo empurra e a carne cede. Te parece que alguém, seja homem ou mulher, que proceda assim, está na congregação buscando a Deus? É claro que não. Essa pessoa está vivendo na carne, dominada pelo maligno, desafiando a Deus e buscando problemas. Está buscando problemas tanto com o homem quanto com Deus. Fujam deles e denunciem a liderança da congregação. E dependendo da gravidade da situação, da abordagem, façam também uma denúncia policial. Não tenham contemplação com quem se aventura a cometer esses pecados. Não podemos ser complacentes e deixar de reprovar o que Deus já reprovou. Provérbios 6, 29.
Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Jeremias 7:16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Primeira de Pedro 2:12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Será possível haver golpistas dentro da igreja? Dentro da casa de Deus? Sim, meus irmãos. Existem pessoas que estão dentro da congregação, mas não estão lá para buscar a Deus ou para manifestar o seu amor ao próximo. Porque eles não amam ao próximo e nem a Deus. Eles amam a si mesmos. Estão durante todo o tempo procurando tirar alguma vantagem dos irmãos, normalmente na área financeira. Muitos estão dentro da igreja com o objetivo claro de se aproveitar da boa-fé do irmão e da confiança adquirida para aplicar golpes nos irmãos, pedindo dinheiro para não pagar, mentindo sobre grandes transações, prometendo e não cumprindo. Existem também mulheres que se aproximam querendo saber o quanto você ganha. Fujam delas. E algumas que ficam contigo enquanto flui o dinheiro. Elas sugam tudo o que podem e não se ocupam de administrar para os dias maus. Mas quando o dinheiro cessa, cessa também o amor, revelando de quem é o amor que elas diziam ser por você. Orem sempre a Deus para que Ele revele quem está ao seu lado. A Igreja de Jesus é um lugar santo, mas que tem sido profanado pelo mal, porque, infelizmente, existe de tudo dentro da Igreja do Senhor. Mas não pensem que Deus está alheio a tudo o que ocorre dentro da sua casa e dentre o seu povo. Deus está atento e agindo. Eu tenho visto Deus repreendendo, corrigindo e açoitando pessoas que notadamente praticam o mal dentro da igreja. Pessoas que reconhecidamente não respeitam a casa de Deus e nem os filhos de Deus e nem a Deus.
que formou o olho não verá? E aquele que fez o ouvido não ouvirá? Muitos não perceberam, mas o Senhor, o nosso Deus de justiça, já começou a separar o joio do trigo, o piedoso do injusto e o ímpio do justo. Salmo 94, 3. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Segunda de Pedro 2, 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Meus irmãos, a justiça de Deus não tarda e nem falha. Na hora certa, ela chega. Quero deixar muito claro para os irmãos que as coisas que estamos relatando nesta mensagem não provêm de sonhos, imaginação ou fantasias, mas sim de uma realidade nefasta, da qual eu sou testemunha, porque vivi pessoalmente todas essas experiências na minha trajetória evangélica. Tudo ocorreu justamente dentro da casa de Deus. E certamente você já vivenciou, tomou conhecimento ou testemunhou várias delas. Tudo o que estamos relatando configura a presença de um mundo dentro da Igreja de Jesus. Um mundo estranho e cruel, pelo qual nós temos que orar e nos empenhar para empurrar para fora da igreja. Lugar de pessoas do mundo é no mundo, não é na casa de Deus. E quem frequenta a casa de Deus, seja pessoa de Deus ou não, tem que seguir as leis de Deus. Existem ainda aqueles que procedem como anjos dentro da congregação, porque oram efusivamente pelos irmãos, impõem as mãos e profetizam. Mas quando cruzam os portões da congregação, se transformam em demônios, se revelam como sendo demônios e abordam, atacam e ameaçam aquelas mesmas pessoas por quem oraram.
Diante desse quadro, quem não estiver muito forte na fé do Senhor, vai pensar que é o mesmo estar na igreja ou estar no mundo, já que o mundo está dentro da igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, não pense assim. E isso condiciona os irmãos e irmãs solteiras ou disponíveis a ter muita atenção à ordem de Deus de nos unirmos apenas às pessoas da igreja. Nem todos os que estão dentro da congregação cantando hinos de louvor, levantando as mãos e orando de joelho são anjos. E nem todos são pessoas de Deus. Até o diabo se transfigura em anjo de luz. A igreja é um local de portas abertas. Entra tanto anjos como demônios. Nós precisamos estar muito seguros do que queremos na casa do Pai e precisamos estar determinados a seguir ao Senhor. Também precisamos usar o discernimento, que é um dom que o Senhor nos dá, e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para sabermos de quem nós podemos nos aproximar, de quem nós podemos permitir uma aproximação. Nós precisamos confiar em Deus e vigiar e orar o tempo todo, porque os dias são maus. Congregar, meus irmãos, não é um ato voluntário, é uma ordem de Deus. O Senhor quer que estejamos na casa dele com os irmãos e precisamos compreender que não existe igreja perfeita na terra. Os irmãos não são perfeitos. Mesmo aqueles que procedem estritamente dentro das leis de Deus. O pastor não é perfeito. Mesmo os que ensinam o verdadeiro evangelho. Eu não sou perfeito. E você também não é? Igreja perfeita nós vamos encontrar somente no céu. A igreja não é o céu, mas ela nos mostra o caminho para o céu. A igreja é um grande hospital. Todos ali estão em tratamento, sendo que alguns estão na UTI e sem perspectiva de salvação. Mas é sempre melhor estarmos na igreja, obedecendo a ordem de Deus, a despeito de todos os problemas lá existentes, porque dentro da congregação, junto com os irmãos, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, diferentemente do mundo que não tem Deus. Eu não tenho prazer algum em apresentar um quadro tão turvo da Igreja de Deus, mas eu tenho que ser realista. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso ser hipócrita de dizer que a igreja é um mar de rosas, quando na verdade não é. É preciso que as pessoas conheçam a verdade para evitar aquela desagradável decepção com as coisas que irão encontrar dentro da igreja. É preciso que tenhamos plena consciência do nosso compromisso e da nossa relação com Deus.
E é preciso que estejamos preparados, porque nem todos os irmãos que estão conosco hoje na congregação estarão conosco amanhã no céu. Não olhemos apenas para os problemas da igreja. Estejamos sempre, meus irmãos, mais atentos e com o nosso foco posto no Deus da igreja. Louvado e exaltado seja o Deus da nossa salvação. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo as leis, os mandamentos e a justiça de Deus.